Olha só, minha gente. Presta atenção nessa história que eu vou contar, porque ela é daquelas que a gente vê e pensa. O mundo dá voltas e como dá. A cena, para começar, era um daqueles cartões postais de São Paulo, o coração financeiro da cidade, ali na Avenida Faria Lima. Prédios de vidro que parecem tocar o céu, carrões importados buzinando e gente apressada, vestida em ternos caríssimos que pareciam ter sido passados a ferro por anjos. Nesse cenário de luxo e pressa, a gente encontrava Matheus Silva. Matheus não tinha nem 30 anos, mas carregava o peso de uma responsabilidade que a maioria das pessoas só sonha em ter. Ele era o herdeiro. O avô dele, um sujeito que começou vendendo pastel na feira e terminou construindo um império imobiliário, tinha deixado para Matheus o controle de tudo. E esse tudo incluía o edifício Esplendor, um dos mais cobiçados e caros arranha-céus da região. Agora, o Matheus tinha um jeito muito peculiar de começar a gerir esse império. Ele não chegou de terno e gravata, buzinando para a secretária e exigindo café gourmet. Não, senhor. Matheus era esperto. Ele sabia que, para saber como um navio navega, você precisa descer no porão e ver o que está enferrujado. Por isso, fazia 2 semanas que Matheus estava infiltrado. Ele pediu para a administração, que só o conhecia por procuração, que o integrasse discretamente na equipe de serviços gerais. Ele usava um nome diferente, um tal de Júnior, e vestia o uniforme azul marinho e cinza da empresa de limpeza terceirizada. Calça larga, camisa de gola polo e, claro, o crachá pendurado no peito. E era ali, no meio daquele formigueiro de gente rica e cheirosa, que Matheus passava suas manhãs. Ele limpava os banheiros de mármore, tirava o pó das mesas de jacarandá e principalmente observava. E o que ele via não era bonito. Ele via a diferença. A muralha invisível, mas forte, que separava quem tinha o poder de quem fazia o trabalho pesado. Os executivos mal olhavam para ele, no máximo um aceno de cabeça apressado, como se estivessem agradecendo a uma máquina que acabou de fazer o serviço. Para eles, Matheus era invisível. Mas o que aconteceu naquela terça-feira de manhã, perto das 9h30, Matheus nunca mais esqueceu. Foi o momento em que a invisibilidade deu lugar à humilhação, e a paciência de Matheus foi esticada até o limite. Ele estava terminando de lustrar o latão brilhante das portas do elevador social do térreo. O edifício Esplendor tinha 2 tipos de elevador. O de serviço, escondido lá no fundo, perto do lixo, e o social, que parecia uma caixa de joias, todo espelhado e com um cheiro suave de perfume caro. Matheus deu o último toque com o pano, satisfeito com o brilho. Ele tinha que subir para o 10º andar para pegar o carrinho de limpeza. E por um lapso de pensamento, ou talvez só por um cansaço momentâneo, ele se dirigiu ao elevador social. A porta do elevador abriu com aquele plim discreto. Dentro já havia algumas pessoas engravatadas, olhando para seus celulares, como se o mundo só existisse na palma da mão. Matheus se preparou para entrar, segurando o pano e a garrafa de desinfetante. E foi aí que ele apareceu. O nome dele era Dr. Felipe Vasconcelos. Ah, Dr. Felipe. Ele era o tipo de sujeito que você via e já entendia tudo. Terno italiano azul marinho tão justo que parecia ter sido pintado no corpo, cabelo impecavelmente penteado com gel, relógio que valia o salário anual de Matheus e, o mais importante, uma aura de superioridade que irradiava como calor em dia de sol. Ele era um dos executivos mais jovens e mais barulhentos da holding de investimentos que ocupava os 3 andares mais altos do prédio. Felipe vinha apressado, falando alto no telefone sobre um tal de investimento em cripto, mas parou bruscamente na porta do elevador, bem na frente de Matheus. Ele abaixou o celular, mas não desligou a chamada. Apenas cobriu o microfone com a mão e olhou para Matheus de cima a baixo. Não era um olhar de reconhecimento, nem de raiva. Era um olhar de nojo misturado com surpresa, como se tivesse encontrado um inseto onde não devia. "Ei, você de azul!" Felipe disparou, a voz alta o suficiente para ecoar no mármore do hall. Matheus, que estava com o pé quase dentro do elevador, recuou um passo confuso. Os outros executivos dentro da cabine levantaram a cabeça, curiosos. "Com licença, senhor. Precisa de algo?"
perguntou Mateus, usando o tom respeitoso que ele havia ensaiado para o papel de Júnior. Felipe deu aquela risada curta, seca, que vinha do nariz. Preciso de algo? Preciso que você use o elevador correto, meu caro. Você não está vendo? Felipe gesticulou com a mão que não segurava o celular, apontando para o uniforme de Mateus. Aqui é o elevador social, o elevador de gente. O elevador de serviço é lá atrás, perto da doca de carga. Mateus sentiu o rosto esquentar. Ele era o dono daquele prédio inteiro. Ele pagava o salário de Felipe, indiretamente. Mas ali, naquele momento, ele era apenas o Zé Ninguém que ousava misturar-se com a elite. Eu sei, senhor, mas eu só ia subir um andar para buscar material. Mateus tentou explicar, mantendo a voz baixa. Felipe o interrompeu com um gesto impaciente e um revirar de olhos dramático. Um andar? Você está brincando comigo, garoto? O que você acha que é isso aqui, um ônibus? O tempo das pessoas aqui dentro vale ouro. Você acha que a gente tem tempo para esperar um elevador entupido com panos de chão e produtos de limpeza? O cheiro, inclusive, não é dos melhores, né? É desnecessário. Dentro do elevador, uma moça de blazer rosa deu uma risadinha abafada. O constrangimento era palpável, mas ninguém ousava defender o faxineiro. Felipe então tirou a mão do celular e falou para a pessoa na linha, alto o suficiente para Mateus ouvir. Desculpa, João. Tive que resolver um problema de logística de baixo nível. Sabe como é? A gente tem que educar o pessoal da limpeza para eles entenderem o padrão do esplendor. Ele fez questão de frisar a palavra padrão, olhando diretamente para o crachá de Mateus, como se quisesse memorizar o nome do subalterno que precisava ser educado. Mateus respirou fundo. Ele tinha que lembrar que estava ali para observar, não para dar ordens. Mas a arrogância de Felipe era um soco no estômago. O que mais doía não eram as palavras, mas a facilidade com que Felipe o desumanizava por causa de um pedaço de tecido azul. Certo, senhor. Me desculpe. Eu uso-o de serviço, disse Mateus, dando um passo para trás e se afastando da porta. Felipe deu um sorriso vitorioso, aquele sorriso que dizia: eu te coloquei no seu lugar. Mas ele não parou por aí. Antes que a porta do elevador fechasse, Felipe olhou para o Mateus, que segurava o pano de limpeza, e soltou a piada final, aquela que atingiu Mateus em cheio. Ele riu. Riu alto, debochado, fazendo a cabeça balançar. Olha só, o uniforme combina com a sua cara de quem acabou de sair da roça. Vai lá limpar o banheiro, vai. Esse é o seu nicho. A porta fechou. O plim do elevador subindo parecia um sino de escárnio. Mateus ficou parado ali, no meio do hall luxuoso, sentindo o calor do sangue subindo pelo pescoço. Ele não era um garoto de pavio curto. Ele tinha sido criado pelo avô para ser calmo e estratégico. Mas ser ridicularizado por um sujeito que ele poderia demitir com um estalar de dedos era uma afronta que queimava. Mateus apertou o pano de limpeza na mão até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele olhou para o espelho do elevador que subia, vendo seu reflexo no uniforme azul. Naquele momento, ele tomou uma decisão. Ele não era mais o Júnior, o faxineiro discreto. Ele era Mateus Silva, o proprietário do edifício Esplendor, e ele tinha acabado de receber o relatório de campo mais importante da sua vida. A arrogância e a falta de respeito permeavam aquele lugar. Mateus sabia que Dr. Felipe Vasconcelos estava prestes a participar de uma reunião importantíssima no período da tarde. Uma apresentação de novos projetos que definiria o futuro da holding no prédio. E Mateus, como Júnior, já tinha ouvido falar dessa reunião. Ele soltou o ar devagar, a raiva se transformando em frieza calculista. Você riu do meu uniforme, Dr. Felipe. Você vai se arrepender de ter me subestimado. Ele murmurou para si mesmo, enquanto se virava e caminhava, agora sim, para o elevador de serviço. Não para buscar o carrinho, mas sim para o escritório da administração, que ficava no subsolo. Ele precisava fazer 2 chamadas. Uma para o seu advogado e uma para o gerente do prédio. A hora de brincar de faxineiro tinha acabado. Era hora de assumir o trono. No final da manhã, Mateus já estava de volta ao seu apartamento de cobertura, que ficava em outro bairro de São Paulo,
bem longe da Faria Lima. Ele havia tomado um banho demorado, tirando de si não apenas o cheiro de desinfetante, mas também a sensação de humilhação. Agora, ele estava irreconhecível. Vestia um terno cinza chumbo impecável, feito sob medida em Milão, presente do avô, sapatos sociais brilhantes e um relógio discreto, mas absurdamente caro. O cabelo, que estava um pouco despenteado sob o boné de Júnior, agora estava perfeitamente ajeitado. Ele olhou para o espelho. Aquele era Mateus Silva, o herdeiro. O poder estava de volta ao seu redor. Sua secretária pessoal, Dona Lúcia, uma senhora de 50 anos com a eficiência de um exército, já tinha preparado tudo. Mateus, o Dr. Renato está a caminho. Ele disse que o que você pediu é arriscado, mas não ilegal, e que a reunião no Esplendor está marcada para as 3 da tarde, no salão de conferências do 35º andar, disse Lúcia, ajustando os óculos. Ótimo, Lúcia. O Dr. Renato precisa estar lá para me dar a cobertura jurídica e a lista de presença da reunião. Você conseguiu? Sim, Dr. Felipe Vasconcelos é o apresentador principal e o CEO da holding, o Sr. Osvaldo, estará presente. É uma reunião de peso, ela confirmou, passando-lhe uma pasta de couro. Mateus pegou a pasta e sentiu o peso da responsabilidade, mas também a adrenalina da vingança. Ele não queria apenas demitir Felipe. Ele queria que Felipe entendesse de forma clara e pública o peso da ofensa que ele tinha cometido naquela manhã. Ele queria que a lição fosse gravada a fogo. Às 3 horas da tarde, o 35º andar do edifício Esplendor fervilhava. O salão de conferências era um ambiente que cheirava a café forte e ambição. Dr. Felipe Vasconcelos estava no auge da sua confiança. Ele havia acabado de finalizar a apresentação mais importante de sua carreira. Os slides estavam perfeitos, os números batiam e o CEO, Sr. Osvaldo, parecia impressionado. Felipe estava relaxado. Ele tinha se livrado daquele pequeno incômodo da manhã, o tal Júnior, e agora estava desfrutando do reconhecimento que merecia. Ele estava prestes a se tornar sócio sênior. E é isso, Sr. Osvaldo. Nossa projeção de retorno para este novo fundo é de 25% ao ano. Felipe finalizou, fechando o laptop com um claque satisfatório. A plateia de investidores e executivos começou a bater palmas. Felipe sorriu, curvando-se ligeiramente. Excelente, Felipe. Trabalho impecável. Você realmente é uma joia para a nossa equipe, elogiou Osvaldo, o CEO, um homem grisalho e austero. Nesse momento de euforia, a porta principal da sala de conferências se abriu. Todos se viraram para ver quem ousava interromper o momento de glória de Felipe. Entraram 3 pessoas. Na frente, Mateus Silva, impecável em seu terno cinza. Ao seu lado, o Dr. Renato, um advogado conhecido por ser implacável. E logo atrás, o gerente de operações do edifício Esplendor, o Sr. Ribeiro, que parecia pálido e nervoso. A entrada de Mateus foi silenciosa, mas a sua presença era um trovão. Felipe olhou para ele, franzindo a testa. Ele não o reconhecia. Aquele homem não era do seu andar. Não fazia parte da holding. Com licença, quem são vocês? A reunião é privada. Osvaldo, o CEO, perguntou, visivelmente irritado com a interrupção. Mateus caminhou calmamente até a ponta da mesa de conferências, ignorando a pergunta do CEO e fixando o olhar em Felipe. Felipe, por sua vez, estava começando a sentir um frio na espinha. Havia algo na postura daquele estranho que lhe era vagamente familiar, mas ele não conseguia identificar o que. Mateus colocou a pasta de couro sobre a mesa e abriu. Ele não falou nada por longos segundos, apenas deixou o silêncio pesar, aumentando a tensão no ambiente. Eu sou Mateus Silva, ele finalmente disse, com uma voz firme e grave que ecoava no salão. E tecnicamente, esta reunião não é totalmente privada. Eu sou o proprietário deste edifício. A bomba explodiu na sala. Murmúrios, olhares assustados, cadeiras sendo arrastadas. Osvaldo, o CEO, pulou da cadeira incrédulo. O quê? O proprietário? Mas o Grupo Silveira é representado pelo escritório de advocacia. Osvaldo tentou argumentar. O escritório de advocacia me representa sim.
Mas hoje eu decidi representar a mim mesmo. Mateus o cortou com uma autoridade inegável. Ele olhou para Felipe, que estava branco como papel, tentando processar a informação. O sorriso de triunfo de minutos atrás havia desaparecido, substituído por uma expressão de pavor. Mateus pegou um papel da pasta. Doutor Felipe Vasconcelos. Mateus começou, e a formalidade do tratamento era mais ameaçadora do que qualquer grito. Você teve um dia de sorte, parece. Uma apresentação de sucesso. Felipe tentou se recompor, forçando um sorriso amarelo. Senhor Silva, eu não o conheço. Mas é uma honra recebê-lo. Fico feliz que tenha assistido à nossa apresentação. Eu não assisti à sua apresentação, Dr. Felipe. Eu assisti à sua falta de caráter. Mateus rebateu sem desviar o olhar. A essa altura, Felipe começou a suar frio. Ele estava tentando ligar os pontos. O proprietário do prédio. Eu não sei do que o senhor está falando. Felipe tentou disfarçar, engolindo em seco. Mateus fez um gesto para o senhor Ribeiro, o gerente, que pigarreou e entregou a Mateus um objeto familiar. Era o uniforme. O uniforme azul marinho e cinza da equipe de limpeza. Estava dobrado, mas visivelmente amassado. Mateus pegou o uniforme e o segurou na frente de todos. O senhor se lembra disso, Dr. Felipe? Você riu desse uniforme hoje de manhã. Você me barrou no elevador social, me chamou de logística de baixo nível e me disse que o meu nicho era o esfregão. Mateus falou, a voz baixa, mas carregada de peso. Felipe recuou um passo, tropeçando ligeiramente. Seus olhos estavam fixos no uniforme, e então, com um choque elétrico, ele finalmente reconheceu o rosto de Mateus. Aquele era o Júnior. Senhor, eu não sabia. Claro que não sabia, Felipe. Se soubesse, teria beijado o meu sapato. Mas é exatamente esse o ponto. O respeito não pode ser reservado apenas para quem veste terno. O respeito é dado a todos, independentemente do uniforme. Mateus pontuou, a lição sendo dada na frente de todos os sócios e investidores. O CEO, Osvaldo, estava assistindo ao horror se desenrolar, entendendo que a sua joia havia acabado de cometer um erro catastrófico. Mateus colocou o uniforme de volta na mesa, virou-se para o gerente, Sr. Ribeiro, e para o Dr. Renato, o advogado. Dr. Renato, o senhor pode dar andamento à rescisão do contrato de aluguel da Holding Vasconcelos no prazo mais curto possível, citando o artigo 14, cláusula C, sobre conduta inadequada e assédio moral. Mateus ordenou, transformando o Dr. Felipe no Grupo Vasconcelos, atingindo a empresa inteira. Osvaldo, o CEO, gritou. O quê? Rescisão? Mateus, isso é um exagero. É um mal-entendido. Eu garanto que Felipe será penalizado. Mateus olhou para Osvaldo, mas sua expressão era dura. Não é exagero, Osvaldo. É padrão. O edifício Esplendor não tolera arrogância. Seus 3 andares estão em processo de despejo. O Sr. Ribeiro vai acompanhá-los para recolher os pertences mais urgentes. Mateus então voltou seu olhar para Felipe, que estava pálido e tremendo, a carreira de anos desmoronando em segundos por causa de uma risada debochada. E você, Dr. Felipe? Mateus disse, a voz agora fria como gelo. Você está demitido. Não apenas da sua empresa, mas de qualquer acesso a este prédio. O segurança na porta tem a sua foto. Se eu te vir de novo por aqui, com ou sem terno, será por invasão. Mateus olhou ao redor, para a plateia chocada. A reunião está encerrada. O edifício Esplendor está em nova gestão. E assim, o dono do prédio, o ex-faxineiro por uma manhã, deu as costas e saiu da sala, deixando para trás o silêncio ensurdecedor e a carreira destruída de Dr. Felipe Vasconcelos. O mundo, minha gente, tinha acabado de dar uma volta completa, e o tombo de Felipe foi alto. Mas a história não acaba aqui, não. Ainda tem muito pano para manga. O silêncio que Mateus deixou para trás na sala de conferências do 35º andar era mais barulhento do que qualquer grito. Dr. Felipe Vasconcelos, o sujeito que minutos antes parecia o rei do mercado financeiro, estava desabado na cadeira. Não era só a demissão que o atingia. Era a humilhação.
a sensação de ter perdido tudo por causa de 5 segundos de puro deboche. Ele olhava para o terno azul marinho e cinza da faxina, largado sobre a mesa de jacarandá, como se fosse um bicho-papão. O CEO da holding, Osvaldo, estava vermelho de raiva e pavor. 3 andares de um prédio na Faria Lima não se despejam da noite para o dia, mas a ameaça de Matheus, o dono, era real e legalizada pelo Dr. Renato, o advogado que já estava de pé, distribuindo papéis protocolados. Felipe, o que você fez? Osvaldo rosnou, a voz baixa e venenosa. Você acabou com anos de trabalho. Por que diabos você foi brigar com um faxineiro? Felipe tentou falar, mas a voz falhou. Eu juro que não sabia, Osvaldo. Ele estava com um uniforme. Ele parecia só mais um. Era para ser só uma piada. Uma piada que custou a nossa sede, gritou Osvaldo, batendo a mão na mesa. O dono do prédio, Felipe, o Matheus Silva. Você zombou do Matheus Silva? Você não pesquisou quem era o herdeiro? Felipe balançou a cabeça derrotado. Ele é discreto, Osvaldo. Ele nunca apareceu. Ele usava procuração. Quem ia imaginar que o cara ia se vestir de zelador para espionar a gente? O senhor Ribeiro, o gerente de operações do edifício, que tinha acompanhado Matheus, pigarreou. Ele estava claramente satisfeito com o desenrolar da situação. Senhores, me perdoem interromper, disse Ribeiro segurando uma prancheta. Mas o prazo para a desocupação imediata do Dr. Felipe já está correndo. E a holding tem 72 horas para começar a remoção dos ativos. O Dr. Renato já está com a ordem judicial. Felipe foi forçado a se levantar, cambaleando. Aquele terno italiano, tão justo e elegante pela manhã, agora parecia um peso de chumbo. Ele havia entrado naquele prédio como um predador e saía como a presa. Enquanto o caos se instalava no 35º andar, a notícia já tinha descido de elevador e espalhado pelo subsolo, pela copa e pelos vestiários, correndo como fogo na palha. Os funcionários de serviços gerais, os seguranças, as copeiras, todos aqueles que Matheus havia conhecido como Júnior, estavam em polvorosa. Você está falando sério, Mário? Aquele Júnior, o dono do prédio? Perguntou Vera, a supervisora da limpeza. Uma mulher forte que Matheus respeitava muito. Mário, o segurança que trabalhava na porta de serviço, estava rindo de orelha a orelha. Eu vi, Vera. Eu vi ele entrando no escritório do Ribeiro de uniforme e saindo de terno chique com o advogado. E sabe o que mais? Ele mandou despejar a holding do Dr. Felipe. A satisfação era coletiva. Para eles não era apenas a queda de um executivo arrogante. Era a confirmação de que o respeito era um valor e não um luxo. Dr. Felipe era famoso por tratar mal a todos. Ele nunca respondia a um bom dia, deixava lixo espalhado e reclamava do cheiro dos produtos de limpeza. A maior prova de que as coisas tinham mudado veio em seguida. Matheus, agora de volta ao seu papel de proprietário, não foi para o 35º andar. Ele desceu. Ele foi para o vestiário da equipe de limpeza. Quando ele entrou, a conversa parou na hora. Todos ficaram de pé, meio sem jeito, sem saber como tratar aquele homem que era ao mesmo tempo Júnior e o dono. Podem sentar, gente. Não precisa desse formalismo, disse Matheus, com um sorriso genuíno. Ele olhou para Vera, a supervisora. Vera, o meu uniforme ficou lá em cima. Eu queria agradecer pelo tempo que passei com vocês. Aprendi mais em 2 semanas aqui do que em 2 anos lendo relatórios. Vera, emocionada, respondeu. Senhor Matheus, a gente não sabia. A gente só viu o Júnior, o rapaz que trabalhava duro. E era isso que eu queria que vocês vissem, Matheus explicou. Ele se encostou no armário de metal e cruzou os braços. Eu vi o trabalho de vocês, o esforço. E também vi como alguns de nós são tratados. E isso vai mudar. Ele fez um discurso curto, mas poderoso. Ele não falou sobre lucros ou investimentos. Ele falou sobre humanidade. O edifício Esplendor de agora em diante tem uma política de tolerância zero com desrespeito. Zero. Não importa quem você seja, qual o seu salário ou seu andar. Se alguém tratar mal um funcionário de serviços gerais, da segurança ou da recepção, essa pessoa será notificada
e se for reincidente, será expulsa do prédio. Ele olhou diretamente para Mário, o segurança. Mário, se aquele sujeito que te destratou na semana passada fizer isso de novo, você não precisa me ligar. Você liga para o Sr. Ribeiro e ele vai tomar as providências, e não terá conversa. O elevador social, a partir de hoje, está liberado para todos os funcionários que estiverem em serviço e precisarem se deslocar rapidamente. O tempo de vocês vale tanto quanto o tempo de qualquer executivo. Aquele anúncio do elevador foi a cereja do bolo. Era um símbolo. A barreira invisível entre o serviço e o social estava sendo derrubada por uma ordem do proprietário. A equipe de limpeza começou a bater palmas. Uma salva de palmas que vinha do fundo da alma, de quem se sentia finalmente visto. Mateus deixou o vestiário com a certeza de que a fundação do seu império estava agora firmada não apenas em mármore e vidro, mas em respeito mútuo. Nos dias seguintes, o edifício Esplendor passou por uma transformação radical, mas silenciosa. Mateus não fez um anúncio formal na mídia, nem deu entrevistas. Ele preferiu que as mudanças fossem sentidas no dia a dia. Ele se instalou no 40º andar, no antigo escritório do avô, que era mais austero e menos chamativo do que os escritórios modernos. A primeira coisa que ele fez foi rever todos os contratos de aluguel e as políticas internas. A holding Vasconcelos de Felipe estava em plena e caótica mudança. A cena de Felipe sendo escoltado para fora por 2 seguranças, com uma caixa de papelão na mão, foi a manchete não oficial que correu entre todos os inquilinos. A humilhação de Felipe foi completa. Ele teve que enfrentar a vergonha de ser visto por toda a cidade de São Paulo como o executivo arrogante que perdeu o emprego e a sede da empresa por zombar de um faxineiro que era o dono. O impacto foi imediato. Em todos os andares do Esplendor, de repente, os executivos começaram a ser educados. O bom dia para o segurança não era mais um favor, mas uma necessidade de sobrevivência corporativa. Ninguém queria ser o próximo a ter seu contrato de aluguel rescindido por conduta inadequada. Mateus, no entanto, sabia que a mudança real não vinha do medo, mas da cultura. Ele se reuniu com o Sr. Ribeiro e com Vera, a supervisora, e juntos criaram um novo Manual de Padrões do Edifício Esplendor. O padrão não é o luxo do mármore, Ribeiro. O padrão é a maneira como as pessoas se tratam aqui dentro, Mateus instruiu. Uma das novas regras era simples, mas revolucionária. Todos os funcionários, incluindo os terceirizados, receberiam um bônus trimestral baseado na satisfação geral do inquilino e, mais importante, na satisfação interna da equipe. Mateus estava dividindo uma pequena fatia do lucro para garantir que todos se sentissem parte do sucesso. Enquanto Mateus estava ocupado construindo seu novo império de respeito, a vida de Felipe Vasconcelos desmoronava rapidamente. A demissão e o despejo foram um golpe fatal para sua reputação no mercado financeiro. Osvaldo, o CEO, tentou culpar Mateus publicamente por ser vingativo, mas a história de Mateus, o faxineiro, já tinha vazado para a imprensa e a narrativa popular estava do lado do herdeiro que valorizava o trabalho duro. Felipe virou a personificação da arrogância corporativa. O pior dia para Felipe foi o dia em que ele teve que voltar ao prédio para buscar alguns itens pessoais que não couberam na caixa de papelão apressada. Ele tentou entrar pela porta principal, o elevador social, por puro hábito. Ele estava de roupa casual, sem o terno, mas ainda assim tentava manter a postura de superioridade. Mário, o segurança da manhã, estava na porta. Ele não estava mais na porta de serviço, mas tinha sido promovido a segurança-chefe do hall social, uma das primeiras mudanças de Mateus para valorizar quem estava na linha de frente. Felipe se dirigiu a ele, tentando ser cordial demais. Mário, tudo bem? Eu só preciso subir rapidamente no 35º andar para pegar uns documentos. Mário, que havia sido um dos que testemunharam a humilhação de Júnior, usava seu novo uniforme, impecável. Ele olhou para Felipe sem emoção. Doutor Felipe, o senhor não pode entrar, Mário disse com firmeza. O quê? Eu sou um ex-inquilino, Mário. Eu só vou pegar minhas coisas. As ordens do senhor Mateus Silva são claras, doutor Felipe. O senhor está banido deste edifício. Qualquer acesso precisa ser mediado pelo senhor Ribeiro, e só para a remoção final de bens, com escolta.
Felipe sentiu o sangue ferver, mas não podia explodir. Mário estava amparado pela lei e pela autoridade do proprietário. Você sabe quem eu sou, Mário? Eu era um dos executivos mais importantes deste prédio. Mário deu um sorriso leve, aquele sorriso que Mateus havia lhe ensinado, profissional, mas com uma pitada de justiça. Eu sei quem o senhor é, Dr. Felipe. Eu sei quem o senhor era. E eu sei quem eu sou. Eu sou o chefe de segurança do edifício Esplendor. E meu trabalho é manter o padrão, e o padrão agora é o respeito. Felipe não tinha para onde ir. Ele teve que ligar para um antigo colega e implorar para que descesse com a caixa de documentos. Ele esperou na calçada da Faria Lima, no meio da multidão, sentindo-se pequeno e vulnerável, enquanto observava o brilho do edifício Esplendor, o prédio que ele perdeu. A lição de Mateus não foi apenas sobre dinheiro e poder. Foi sobre a inversão dos papéis e o peso da humildade. Passaram-se algumas semanas. A holding Vasconcelos estava oficialmente fora do prédio, e o espaço, que era cobiçado por dezenas de empresas, foi rapidamente ocupado por uma startup de tecnologia que Mateus admirava pela cultura horizontal e inclusiva. Mateus estava sentado em seu escritório no 40º andar, olhando a vastidão de São Paulo. Ele não estava mais vestido de terno, mas sim de calça social e uma camisa polo simples, mais elegante. Ele valorizava o conforto e a discrição. Dona Lúcia, sua secretária, entrou com um sorriso. Mateus, a Vera e a equipe de limpeza fizeram uma vaquinha e querem te dar um presente. É simples, mas é de coração. Mateus ficou curioso. Ele saiu do escritório e encontrou Vera, Mário e mais alguns membros da equipe de serviço no hall do 40º andar. Vera segurava uma pequena moldura. Dentro, não havia um diploma ou um cheque. Havia o crachá de Júnior, o faxineiro, e um bilhete manuscrito. Mateus sentiu um nó na garganta. Aquilo valia mais do que o prédio inteiro. Eu que agradeço a vocês, ele disse pegando a moldura com cuidado. Vocês me ensinaram o que eu precisava saber sobre este lugar. Ele pendurou o crachá de Júnior na parede do seu escritório, ao lado do quadro do avô. Era um lembrete constante de onde ele havia buscado a verdade e de como o poder deveria ser exercido, com justiça. Mas a história do Dr. Felipe, o arrogante, ainda tinha uma última ponta solta. O mercado financeiro é pequeno, e Mateus sabia que, mesmo expulso do prédio, Felipe tentaria se reerguer. E Mateus, agora com a reputação de ser um empresário implacável com a falta de ética, estava pronto para garantir que a lição fosse permanente. Porque a vingança, minha gente, às vezes não é só um ato, mas um legado. E o legado de Mateus Silva estava apenas começando a ser escrito. E o que aconteceu com Felipe depois do tombo? Ah, essa é a parte que a gente guarda para o final, para ver se o sujeito aprendeu de verdade o que é a vida, e se o Mateus precisou dar o golpe final para garantir que a justiça fosse completa. A gente tinha deixado o Dr. Felipe Vasconcelos na calçada da Faria Lima, engolindo seco a humilhação de ser barrado pelo Mário, o segurança que ele mal olhava antes. Mas vocês sabem como é. A ambição é um bicho teimoso. Felipe não ia aceitar o ostracismo de braços cruzados. Ele passou umas 2 semanas sumido, se lambendo, tentando refazer a rede de contatos. Ele ligava para ex-colegas, para headhunters, aqueles caçadores de talentos. E a história que ele contava era sempre a mesma. O Mateus Silva é um herdeiro jovem, inexperiente, que teve um surto de vingança por causa de um mal-entendido. Coisas de gente rica e mimada. Ele conseguiu uma entrevista. Não era um cargo de CEO, mas era uma diretoria sênior numa holding rival, o Grupo Metrópole, que ficava ali perto na Avenida Paulista. Era a chance de Felipe de se reerguer, de provar que ele era, de fato, a joia que Osvaldo havia chamado. Felipe se preparou como se fosse para uma guerra. Terno novo, discurso ensaiado. Ele precisava convencer o conselho do Grupo Metrópole de que o incidente do Esplendor era apenas fofoca de mercado. A entrevista foi um sucesso. Felipe era bom no que fazia. Ninguém podia negar. Ele falava de números, de projeções, de como ele traria clientes gigantes. O CEO do Grupo Metrópole, um sujeito chamado Dr. Alcântara,
Parecia impressionado. Dr. Vasconcelos, disse Alcântara no final da reunião, com aquela voz grave de quem decide o futuro das pessoas. Seu currículo é excelente. A única coisa que nos preocupa é, claro, a saída repentina do edifício Esplendor. Há rumores de um atrito forte com o proprietário. Felipe sorriu. Um sorriso forçado, mas confiante. Doutor Alcântara, como eu disse, o Sr. Mateus Silva é um homem jovem, com uma gestão excêntrica. Tivemos uma divergência sobre o uso de um espaço, e ele agiu de forma impulsiva. Mas garanto que minha ética profissional é inquestionável. O Sr. Osvaldo, meu ex-CEO, pode confirmar isso. Alcântara balançou a cabeça. Entendo. Vamos fazer a nossa due diligence final. Se tudo estiver certo, o senhor receberá uma proposta formal até o final da semana. Bem-vindo de volta ao jogo, Felipe. Felipe saiu da Paulista sentindo-se vitorioso. Ele tinha conseguido. Ele tinha driblado o desastre. O Mateus Silva tinha lhe tirado o prédio, mas não o talento. Enquanto isso, Mateus Silva estava no seu 40º andar, analisando projetos de responsabilidade social, tomando um café. Dona Lúcia, a secretária, entrou com um tablet na mão, a expressão séria. Mateus, o Dr. Renato ligou. Ele disse que o Grupo Metrópole está fazendo uma pesquisa intensiva sobre o Dr. Felipe Vasconcelos. Parece que vão contratá-lo. Mateus não levantou a cabeça. Ele sabia que isso ia acontecer. Um talento como o de Felipe não fica parado por muito tempo, mesmo com uma mancha. E o que o Dr. Alcântara, de lá do Metrópole, pensa sobre o incidente, Lúcia? O Renato ouviu que eles estão inclinados a ignorar, considerando o drama de herdeiro. Eles acham que o Felipe é um ativo muito valioso para ser descartado por fofoca. Mateus sorriu de lado. A fofoca, para eles, era o que ele havia vivido no uniforme de Júnior. Eles ainda viam o mundo de cima. Lúcia, prepare um pacote de informações para o Dr. Renato. Eu não quero que ele ligue para o Metrópole e diga, não contratem o Felipe. Isso seria vingança de criança. Mateus instruiu, a voz calma. O que o senhor quer que ele faça, então? Mateus se recostou na cadeira e olhou para o crachá de Júnior pendurado na parede. Eu quero que o Dr. Renato envie ao Dr. Alcântara, de forma muito discreta, uma cópia do nosso novo Manual de Padrões do Edifício Esplendor, aquele que fala sobre a tolerância zero com desrespeito. Lúcia franziu a testa confusa. Só o manual, Mateus? Não, junto com o manual, um pequeno relatório anexado. Um relatório de gestão de crise e reputação. Nele, eu quero que o Renato detalhe o custo total da rescisão do contrato da Holding Vasconcelos, o custo da mudança e o custo de reputação que tivemos ao ter que gerenciar publicamente um funcionário que desumanizava a equipe de apoio. Ele pegou uma caneta e rabiscou um bilhete, entregando-o a Lúcia. E anexe este bilhete manuscrito para o Dr. Alcântara como uma nota pessoal minha. O bilhete dizia simplesmente: Alcântara, o maior risco de um investimento não está nos números, mas na falta de respeito de quem os gera. A arrogância é um passivo insustentável. Mateus não estava demitindo Felipe. Ele estava fornecendo dados. Estava transformando a ofensa pessoal em uma métrica de risco corporativo. Naquela mesma tarde, na Avenida Paulista, Dr. Alcântara, o CEO do Grupo Metrópole, recebeu a pasta discreta do Dr. Renato. Ele leu o Manual de Padrões, achando a política de Mateus um pouco idealista demais, até chegar ao relatório de gestão de crise. Os números eram assustadores. A saída da Holding Vasconcelos tinha custado milhões em logística e provocado uma instabilidade que Mateus teve que absorver. O relatório não dizia que Felipe era um sujeito mau. Dizia que ele era um risco de compliance e um desastre para a cultura interna da empresa. Alcântara leu o bilhete de Mateus e sentiu um calafrio. Ele não estava lidando com um garoto vingativo. Estava lidando com um estrategista que sabia que a cultura interna era o novo ouro do mercado. Ele ligou imediatamente para seu RH e para a diretoria. Cancelem a proposta para Felipe Vasconcelos. Ele ordenou, sem rodeios. Mas, doutor, por quê? Ele é brilhante, argumentou o diretor de RH. Ele é brilhante e tóxico, rebateu Alcântara.
O Matheus Silva não está tentando nos punir. Ele está nos avisando. Pensem bem, se o Felipe tratou o próprio dono do prédio, disfarçado de faxineiro, com tanto desprezo, o que ele faria com um analista júnior ou um cliente que ele considerasse de baixo nível? Ele é uma bomba relógio de processos trabalhistas e desmoralização. Eu não vou colocar o futuro do Metrópole nas mãos de alguém que ri da nossa equipe de limpeza. A decisão foi final. Felipe Vasconcelos recebeu um e-mail curto e frio no final da semana, informando que, após a análise final de perfil, o Grupo Metrópole havia decidido seguir com outro candidato. Não havia menção a Matheus, ao Esplendor ou ao uniforme azul marinho. Mas a mensagem era clara. O legado do faxineiro arrogante o perseguiria. Felipe tentou mais algumas vezes, mas o mercado já tinha o cheiro da sua falha. Ele não perdeu só o emprego, perdeu o status. Ele teve que vender o carro importado, sair do apartamento chique e, finalmente, aceitar um emprego muito abaixo de suas qualificações numa cidade do interior, longe do burburinho da Faria Lima. Dizem que, lá, ele teve que aprender a lidar com gente simples, a comer no refeitório com todos os funcionários e a apertar a mão do porteiro. A vida, minha gente, tinha forçado Felipe a vestir o uniforme da humildade. Se ele aprendeu de verdade, só o tempo diria. Mas pelo menos ele parou de rir do trabalho alheio. E Matheus? Matheus Silva se tornou o proprietário mais comentado de São Paulo, mas por bons motivos. O edifício Esplendor floresceu. A política de respeito se tornou um diferencial de mercado. As empresas queriam alugar espaço lá, não apenas pelo luxo, mas pela cultura. Eles sabiam que, no Esplendor, o ambiente de trabalho era justo, e o dono, aquele que um dia usou um crachá de faxineiro, garantia isso. Um dia, Matheus estava no elevador social do Esplendor, subindo para o 40º andar. Ele estava sozinho e sorrindo. A porta abriu no 15º andar. Entrou uma moça da equipe de Copa, empurrando um carrinho com garrafas de água e xícaras. Ela estava com o mesmo uniforme azul marinho e cinza que Matheus havia usado. A moça hesitou um pouco ao ver o patrão, mas lembrou-se da nova regra. Ela entrou, sorriu para Matheus. "Boa tarde, senhor Silva", ela disse educadamente. "Boa tarde", respondeu Matheus, com a mesma simplicidade. "Tudo bem por aí?" "Tudo ótimo, obrigada. É bem mais rápido usar este elevador quando a gente está com pressa." "Que bom", Matheus respondeu. "O tempo de vocês é valioso." A porta fechou, e os dois subiram juntos, lado a lado, o dono do prédio e a funcionária da Copa, no elevador social, sem constrangimento, sem risadinhas abafadas, sem arrogância. Matheus olhou para o brilho do latão que ele mesmo havia lustrado semanas antes. Ele não estava mais disfarçado, mas o uniforme de júnior tinha lhe ensinado a maior lição de todas. O verdadeiro poder não está em quem você pode mandar embora, mas em quem você escolhe respeitar. E a história do Matheus Silva, o herdeiro que virou faxineiro para se tornar um patrão justo, virou lenda na Faria Lima. Uma lenda que provou de uma vez por todas que o mundo, quando dá voltas, às vezes serve a justiça no prato mais inesperado. E que a arrogância é uma dívida que sempre cobra juros altos.